dia! Tá começando o nosso Vou Te Contar. Bom, o assunto agora é muito sério, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, registra atualmente mais de 600 mil internações por pneumonia. Nós vimos recentemente, inclusive, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, adiou a sua viagem para a China porque estava mal, com pneumonia. Bom dia, obrigado pela presença. Então, uma pessoa gripada pode evoluir para uma pneumonia ou é só a influenza com esse tipo de vírus? Claudete, obrigado, bom dia aos telespectadores. Prazer estar aqui novamente no seu programa. Isso é uma história bem antiga e que as nossas vovós já diziam. Mas a gente não acreditava. Não acreditava, dizia, a pneumonia é uma gripe mal curada. Todo mundo acho que já ouviu falar isso alguma vez na vida. Ele é mascote do programa, é que ele chega meio de supetão, sabe, doutor Assusta? Cuidado que tem um coelho que ele pode se interessar. Ai, meu Deus do céu, não olha pro coelho, hein? O coelho tem uma cara meio do mal. Mas é bonzinho. A cara dele é meio estranha. Esse não, esse é bonitinho. É que o nosso coelho, ele vira assim, o pescoço assusta um pouco. O Berinjela é da casa, é cachorro aqui da Rede TV, que tem 3 bichinhos que foram adotados e hoje nós vamos falar sobre isso. Legal. É bacana. Isso distrai principalmente pessoas mais idosas, né? Que a gente estava falando. Mas, em compensação, se você tem mais tempo para brincar com o neto, é bom estar na terceira idade, né? Tem vários aspectos bons. Mas tem um que não é bom, é pegar a doença mais fácil, principalmente pelo seu estado imunológico, né? Você como médico, fugindo só um pouquinho disso, você recomenda suplementos? Você acha que é importante? Olha, a suplementação tem que ser feita com cuidado. Sim, que nós temos aqui algumas imagens, porque vocês devem se lembrar muitíssimo bem que durante toda a pandemia... Pode ficar, pode vir. Durante toda a pandemia, se falou muito num quadro de pneumonia pós-Covid, né? A pessoa melhorou da Covid, estava hospitalizada, saiu do hospital, mas em casa pegou uma pneumonia, nós tivemos até mortes, né? E de até colegas de profissão por esse motivo. Então, o que nós temos aqui são imagens dos nossos pulmões. Em que situação? Olha, essa aqui é uma imagem de uma tomografia. Quando a gente fala tomografia, lembrar de que a gente está vendo numa tomografia o indivíduo do alto, como se a gente estivesse olhando ele da cabeça, fazendo vários cortes. Tá. Então aqui nós temos uma imagem do pulmão. As áreas mais escuras são áreas normais, são áreas de pulmão normal. Nossa, então tem pouco aí, normal. Exatamente. As áreas mais claras são as áreas onde existe infecção. No caso aqui, era uma infecção pela Covid. Então, o pulmão, quando fica com pneumonia, a gente diz que ele fica com as manchas do pulmão. São essas manchas brancas. E aí acontece o que com a pessoa? Difícil respirar, vai precisar de aparelho? Quando existe pneumonia com comprometimento pulmonar, principalmente falta de ar, tosse, catarro, febre, normalmente é uma febre alta que acontece, e as pessoas precisam procurar assistência médica, porque quanto mais tempo se leva para buscar um tratamento no caso de pneumonia, mais grave a pneumonia fica para ser tratada, maior risco de morrer. Para você ter uma ideia, você deu um dado muito interessante no início da entrevista. A pneumonia é a maior causa de internações no sistema público de saúde, 600 a 700 mil casos por ano. É muita coisa, né? Só no sistema público, que é a terceira causa de mortes no Brasil. Então, é uma situação muito grave e é bom esse alerta tanto na TV. Tanto em crianças como em pessoas... Dados gerais. Mas a mortalidade maior é criança pequena e acima de 65 anos. Além da gripe, tem alguma outra doença que pode provocar uma pneumonia ou piorar uma pneumonia que a pessoa nem sabia que tinha? Muito boa essa pergunta, porque as doenças, de maneira geral, que acontecem à faixa dos idosos acima de 65 anos, o que acontece? Doenças do coração, doenças do fígado, doenças do rim, diabetes. Por isso é importantíssimo manter o diabetes controlado. A diabetes descontrolada reduz a imunidade e a pessoa corre o risco de ficar mais com infecções. Então, todas essas doenças crônicas que precisam de um tratamento regular, pressão alta, coração, diabetes, fígado, doenças do rim, todas elas podem baixar a imunidade. Então é importantíssimo a vacina para esse grupo de pessoas e manter a sua doença sob controle. Existe um grupo especial de pacientes mais sujeito à pneumonia, que são os que têm doenças respiratórias. Quem tem asma,
que é popularmente conhecido como bronquite. Porque o Papa foi até internado, né? Agora já saiu do hospital, o Papa Francisco, e foi bronquite. A bronquite, popularmente chamada de bronquite, o enfisema no pulmão, que é a doença do fumante. Então, são doenças que predispõem às infecções respiratórias. E essa foto? Passou mal antes, né? Quer voltar para outra? Você que manda. Tá. Essa aqui é uma outra pneumonia. Veja que as áreas escuras são as áreas normais. Nossa. E aqui a gente tem uma área branca muito grande que a gente chama de consolidação no pulmão. Então, a pneumonia... Deus, mal dá para ver. Exatamente. A pneumonia pela bactéria pneumococo costuma dar esse tipo de infecção. Jura? Põe a foto anterior a essa que vocês tinham colocado aqui, o doutor estava falando, essa? Então, essa aqui é o mesmo paciente. Aqui é um raio-x, a gente vê aquela mancha bastante grande aqui. E a próxima imagem... Que é a tomografia. É a tomografia do mesmo paciente que vê essa imagem de cima, exatamente. Meu Deus. Agora, você deve estar querendo saber quais são os sintomas, apesar da gente ter falado rapidamente aqui sobre uns, tem um quadro que mostra quais são os sintomas para você ficar ligado e esperto, para não chegar, né, a piorar, porque o doutor já disse que só vai piorando, o negócio só vai piorando. Por isso é importante o diagnóstico precoce da pneumonia. Olha aqui, a pneumonia ela causa febre, geralmente, dificuldade para respirar, falta de ar. E não precisa ser aquela falta de ar intensa, não espere chegar aquela agonia respiratória para ir no pronto-socorro. Se tiver febre, já com sinais de cansaço, subiu uma escada, já comecei a cansar, estou tendo febre, respiração mais rápida que o normal, tosse, muitas vezes é confundido esses sintomas no começo com uma gripe. Sim. Vai procurar assistência médica, porque é importante fazer já o raio-x e identificar se tem a pneumonia ou não. Olha só que interessante quando pode enganar. A tosse seca e também a tosse com catarro esverdeado, né, ou com sangue. Dor no peito, às vezes isso dá em muita mulher, e dor de cabeça constante, né? Eu acho que é outro, esse cansaço também é bem dela. Agora, suores noturnos também ela pode dar? Quem tem febre. Quem tem febre vai acabar vai transpirar, vai ter aquela sudorese. Como prevenir a pneumonia? Preste muita atenção, que tem um outro quadro aqui, o doutor Mauro Gomes vai explicar como você pode prevenir, o que você deve fazer. Pois não, doutor? Pneumonia, normalmente, é uma infecção por uma bactéria ou por um vírus. Então, as medidas que a gente aprendeu muito bem durante a pandemia de higiene, de lavar as mãos, manter os ambientes ventilados, isso é fundamental para a prevenção de todas as doenças respiratórias. Especialmente se você entrar num ambiente com muita gente, com aglomeração, é saudável, mesmo que hoje não exista a obrigatoriedade do uso de máscaras, utilizar especialmente se você tiver algum desses grupos de risco, como as doenças cardíacas, as doenças respiratórias crônicas, idade acima de 65 anos, né? Evitar, principalmente se você estiver gripado, resfriado ou tossindo, espalhar essas gotículas no ambiente que ficam rodando no ar e vão infectar as outras pessoas. Então, cobrir a boca para tossir ou para espirrar, preferencialmente estar com a máscara para a prevenção. Os japoneses já não ensinavam isso muito tempo antes da pandemia, utilizar máscara em ambiente público. Em respeito ao outro, e nem para se proteger, né? Se protege, mas é respeitando o próximo. E se você tiver sintomas respiratórios de infecção, como gripe, resfriado, não compartilhe o mesmo objeto, porque o vírus da gripe ele fica no talher, fica no copo, a pessoa bebeu, pegou, o outro vai pegar e vai pegar o vírus e vai passar para dentro de si também. Isso dá para sentir quando da família, né? Um está resfriado, daqui a pouco a família inteira está. Mais alguma recomendação, doutor? Vacina? Vacina é fundamental. A gente recomenda sempre as vacinas contra a gripe, porque a vacina contra a gripe, ela pode não prevenir 100% contra a gripe. Isso é importante. Nenhuma vacina protege 100% contra nenhuma doença. Mas a vacina da gripe protege principalmente as pessoas de risco a não adoecerem pela pneumonia e não morrerem pela pneumonia que vem depois da gripe. Então é importantíssimo se vacinar agora na campanha contra a gripe e também vacinação, especialmente para os grupos de maior risco, contra a pneumonia. Essas duas vacinas são fundamentais para a prevenção das infecções respiratórias. Tá certo, porque olha, até quem se alimenta bem, mas trabalha bastante como presidente, né, e tantos outros acabam pegando. Foi muito boa essa história do presidente, porque ilustrou muito bem, chama atenção.
foi a gripe, não que ele tenha ficado doente, Sim. até porque foi uma doença mais leve, ele já se recuperou. Já. Mas o fato de ter a gripe e ter tido a pneumonia, isso Como alerta a população acontecer, a né? fazer a sua prevenção. Doutor Mauro Gomes, um abraço, Obrigado. um bom dia, muito obrigada por ter vindo. Eu conversei com o pneumologista, doutor Mauro Gomes, falando sobre pneumonia aqui no programa e para você se cuidar.